Eu estou muito feliz, obrigado pelo convite, André, Dani, né, o Sérgio, a Gleice, todo mundo que faz parte aqui da equipe de empreendedores, é um privilégio para mim. Eu de fato amo esse ambiente, né? Eu acredito muito na integralidade do Evangelho. Eu gosto de uma frase que diz: o Evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Então o Evangelho ele é completo. Ele é suficiente, né, para nos trazer redenção e uma vida plena, como Jesus nos disse, mas também para o homem todo, espírito, alma e corpo. Prometo para vocês que vai ser maravilhoso, porque essa palavra não é minha, ela é de Deus, e vai ser também breve para você poder assimilar tudo que você recebeu essa manhã. E com certeza o Espírito Santo tem uma porção para nós. O título da mensagem de hoje é Remindo o Tempo. O Espírito Santo falou comigo algo que se encontra lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 15 a 17. O apóstolo Paulo diz assim em Efésios 5, 15 e 17: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Repete comigo: remindo o tempo. Por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. Queridos, o Benjamin Franklin, aquele que foi presidente dos Estados Unidos antigamente, né, muito tempo atrás, lá no século XVIII, ele disse uma frase que foi célebre, que até hoje as pessoas falam. Ele disse: tempo é dinheiro. Mas eu queria dizer que Benjamin Franklin estava errado. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. E é verdade que você pode remunerar o tempo de trabalho para alguém, a vida, o tempo de vida de alguém que ele se dispôs a trocar por um serviço com dinheiro. Mas o dinheiro é muito mais do que, o tempo é muito mais do que dinheiro. O tempo, na verdade, ele é vida. E é por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios, ele diz assim: olha, os tempos são maus. Essa é uma péssima notícia. O mundo tende ao caos. O mundo tende à corrupção em si mesmo. Todas as vezes que nós, como homens, a gente não se submete ao governo de Deus, o nosso autogoverno vai ser fraco, vai ser fragilizado. O nosso autogoverno ele vai tender à corrupção. E é por isso que ele fala: os dias são maus. Mas a boa notícia a esperança que nós devemos ter é redimir o tempo. Essa palavra redimir, no original grego, ela é a mesma palavra usada quando eles faziam algum resgate de um escravo. Você vai ver isso lá em Números, quando Deus faz a lei da redenção. Ele dizia que alguém que estava como escravo por uma dívida que não poderia ter pago, ele poderia ser redimido, ele poderia ser resgatado por um preço. Foi o que aconteceu conosco, quando Cristo nos resgata, nós que estávamos, escravizados pelo pecado e agora fomos resgatados como filhos de Deus. Então a melhor tradução para remir o tempo é resgatar o tempo. É você adquirir. Tem pessoas que vendem o seu tempo e vendem por um preço muito baixo. Mas nós devemos ser sábios e não insensatos. A gente deveria adquirir, remir o tempo. A gente deveria resgatar o tempo, porque os dias são maus. Tempo é o recurso mais escasso do mundo. O recurso mais escasso do mundo é tempo. John Rockefeller, o homem mais rico que já existiu, né? A história diz que ele tinha a sua fortuna, quando ele faleceu, ele deixou, era 1,5% o PIB dos Estados Unidos, era a fortuna de Rockefeller. Hoje, se a gente atualizasse o que era 1,5 bilhões na época que ele faleceu, seriam 440 bilhões de dólares a sua fortuna. Já pensou? Você ser um dos herdeiros? Isso dá, em reais, 2 trilhões, 301 bilhões, 387 milhões, 517 mil e 800 reais. Resolvia alguns problemas, não resolvia os problemas? O tio Rock, saudades do tio Rock. Ele construiu uma holding que os economistas consideram como inquebrantável, infalível. Não tem como falir o jeito que ele construiu. Agora,
É interessante porque tem uma história que conta, não é datada, não é confirmada se é verídica, mas eu gosto dessa história, que o advogado, o contador que cuidava da fortuna da holding do Rockefeller para que isso fosse perpetuado por gerações da família Rockefeller, que perguntaram para ele quanto de dinheiro o Rockefeller deixou depois que morreu. A resposta do contador foi: tudo. Ele deixou tudo, ele não levou nada. A pergunta é, se no final, no leito de morte, Rockefeller falassem para ele, olha, você daria quanto da sua fortuna para ter mais 20 anos de vida? Com certeza ele ia assombrar muita gente. Ele ia falar 80%, 90%, talvez até 100%, porque o tempo é o recurso mais escasso que eu e você temos. E é por isso que o nosso chamado, e o que o apóstolo Paulo fala, é remir o tempo, é resgatar o tempo. Em outras palavras, significa fazer uso sábio e sagrado de cada oportunidade para fazer o bem, de tal forma que o zelo e o bem que se faz são, de certo modo, o rendimento pelo qual nós fazemos, pelo nosso propósito, aquilo que fazemos. Ou seja, aproveite o máximo cada oportunidade, porque o tempo que você tem é escasso. A gente precisa redimir o tempo. E deixa eu falar, se tem algo que nós estamos perdendo nos dias maus, é tempo. A gente perde tempo com muitas coisas, mas a pergunta é, como é que a gente pode resgatar e redimir o tempo se os dias são maus? Jesus nos deu um exemplo de como fazer isso. E a gente vai aprender com a história do bom samaritano. Você está comigo ainda, amém? A Bíblia diz assim, no Lucas 10, capítulo 10, versículo 25 em diante. Jesus conta a história. Eis certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e perguntou: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Olha só, um homem que entende o valor de tempo. Eu gosto de falar com investidores, porque investidor é das pessoas mais fáceis de entender o evangelho. Porque o investidor sabe que se ele investe algo, ele precisa investir para o eu do futuro dele. Então você deixa de ter algumas vontades agora para o seu eu do futuro poder aproveitar. Tudo que você gastar desacerbadamente agora, o seu eu do futuro vai ter que pagar. Mas o seu eu do futuro vai estar mais cansado, com menos energia. Então você se controla agora para o eu do futuro seu poder desfrutar. Todo investimento que eu guardo, eu falo, esse aqui é para o Rafael do futuro. Rafael do futuro, Rafael do futuro. Os filhos e netos, obviamente. Mas qual o maior investimento do que a eternidade? Se o Elon Musk chegasse para você hoje, que talvez é o que tem maior fortuna hoje, falasse, olha, se você investir 10 anos da sua vida trabalhando comigo, eu garanto para você uma rentabilidade de $1 milhão por mês até o final da sua vida. Bom, a maioria das pessoas ia topar esse desafio. E se a gente entendesse que o evangelho é que 80, 90 anos aqui nessa terra, comparado com a eternidade, não é nem um grão de areia comparado com todo o deserto do Saara e todas as areias do mar junto. Então esse fariseu, esse intérprete da lei, ele entendia o que era o investimento do tempo, o recurso mais escasso. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Como é que eu posso para alcançar a eternidade? E Jesus falou, o que está escrito na lei? Como é que você entende? E ele falou, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o teu entendimento. E ame o próximo como você ama a si mesmo. E Jesus respondeu, você disse bem, faz isso e você vai viver. E aí, ele querendo se justificar, pergunta para Jesus, mas quem é o meu próximo? Quem é que eu tenho que amar como a mim mesmo? E aí Jesus vai contar uma história. E a história do bom samaritano. E Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó, era judeu. Ele desceu por aquele caminho e ele caiu na mão de ladrões. Estes deixaram ele semi-morto, tiraram a roupa e lhe causaram muitos ferimentos. Por casualidade, um sacerdote, ou seja, um judeu da mesma etnia, estava passando e passou de largo, ou seja, fingiu que não viu. Estava descendo também um levita, da mesma etnia, um judeu, e fingiu que não viu. Agora o 33 diz, certo samaritano que seguiu seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. 35, no dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem. E se você gastar algo a mais, eu farei o reembolso quando voltar.
E aí Jesus perguntou para aquele homem, qual desses três, o sacerdote que fingiu que não viu, o levita que não viu e o samaritano que se compadeceu dele, qual desses foi o seu próximo? E o intérprete da lei disse, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Jesus, ele conta uma história de um homem que redimiu o tempo, e eu vou explicar o que significa, e ele disse para nós fazermos o mesmo. Na história, a gente precisa entender e contextualizar. Quando Jesus usa o samaritano como um bom exemplo de alguém que deu valor ao tempo eterno e usou da melhor maneira aqui na terra, ele usa a figura do samaritano, a gente precisa entender o que significava para o judeu isso. O judeu e o samaritano, eles eram inimigos mortais, culturais e políticos. Se a gente fosse usar um exemplo atualizado hoje, era como se ele dissesse que tinha agora já deu, né, o cessar-fogo no Irã, mas é como se ele pudesse, em vez do samaritano, usar um iraniano. Você está entendendo? Estava descendo e ele se compadece. Mas como é possível? Eles estão em guerra, eles estão em inimizade. Os samaritanos e os judeus não se davam. Talvez o nosso contexto aqui, o mais perto, seja um argentino. Não, brincadeira. A gente ama os argentinos, né, John? Não, claro. Exatamente. Eu sei que você é paraguai. Imagina. Mas é Paraguai também não gosta do argentino, né? A gente... Brincadeira. Todo mundo ama os argentinos. Se tem um argentino aqui, a gente ama você. Brincadeira, de verdade. A gente ama os argentinos, de coração. É brincadeira só. Eles têm o Messi. Vamos voltar. O samaritano e o judeu não se davam. Para o judeu, o samaritano era um gentil. Para o gentil, o samaritano era um judeu. No final das contas, o samaritano era tão isolado que nenhum dos povos queria muito ele. Era uma mistura. Quando você vai estudar a história do samaritano, ele foi uma mistura de povos que tinham ficado em Canaã ali, e isso deu muito mal para o povo deles. Mas você vai perceber que Jesus, ele vai usar realmente alguém para trazer um choque, e na história, o samaritano é Jesus. Na história que Jesus está contando, o samaritano que ele se coloca é Jesus. Para você ter uma ideia, era tão escandalizador para eles, um samaritano, que a acusação que tinham contra Jesus é que ele era samaritano. Você é samaritano. Imagina, era um xingamento. E Jesus estava trazendo para eles o quê? Um resgate de algo que eles deveriam aprender. Esse samaritano nessa história vai falar sobre alguém que tinha um autogoverno, porque submetia ao governo do alto. O princípio da vida desse homem. Como é que esse samaritano na história teve um autogoverno porque submeteu ao governo do alto? Primeira coisa que eu queria falar hoje. Esse samaritano a gente vai ver que ele tinha uma boa gestão do tempo físico dele, o tempo cronos, o tempo dele realmente. Olha só no versículo 34. E aproximando-se diz, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando óleo e vinho. Rafa, o que isso significa? Olha só. Significa que se a gente não for bons gestores do nosso tempo, das 24 horas que temos, a gente ser maus gestores do nosso tempo, maus mordomos do nosso tempo, a gente impossibilita de Deus nos usar da maneira que Ele gostaria. Se esse samaritano não tivesse margem no tempo dele, se ele tivesse atrasado para uma reunião, se ele tivesse atrasado para um compromisso, se ele tivesse sem margem, ele não poderia ter parado para ajudar. Quantas vezes a gente não consegue cumprir, às vezes, a vontade de Deus na totalidade porque a gente não tem tempo. E aí a gente está negociando algo tão importante que é esse tempo na terra que é escasso, quando deveríamos ter a sabedoria de administrar para investir cada vez mais em coisas eternas. Esse samaritano para e ele olha um homem e ele não vê simplesmente um homem, ele vê eternidade, ele vê algo que é muito mais importante do que um compromisso talvez que ele podia ter. Ele diz, é inegociável, eu não posso fingir que não vi só porque eu estou ocupado demais. A gente coloca no altar do sacrifício as coisas que são urgentes quando deveríamos colocar as coisas que são importantes. Por isso que a gente fala em gestão de vida, em gestão de negócios, é a mesma coisa. Hoje eu estou pastor de jovens, mas a minha vida inteira eu servi no mercado de trabalho.
no comercial. E eu sei que como é importante também essa gestão de tempo. Todas as vezes que você tem uma equipe para você treinar, é igual você cuidar de pessoas na igreja. As pessoas falam tem pessoas que utilizam o discipulado, por exemplo, que é um treinamento de pessoas, um exemplo para a gente entender, né, nessa linguagem que você faz, que discipulado é ficar apagando incêndio. Discipulado não é apagar incêndio. Quem apaga incêndio é bombeiro o tempo inteiro. A gente ajuda as pessoas a crescerem, se desenvolverem, para que elas tenham uma autogestão que seja efetiva e eficaz. Só que todas as vezes que a gente coloca no altar a urgência ao invés do importante, a gente sempre vai estar de tempo em tempo não tendo margem de tempo para poder cumprir a vontade de Deus. Prioridade: Deus, sua família, seu trabalho e ministério. Você talvez está cansado de ouvir isso aqui. Todas as vezes que você inverter a ordem dos tratores, vai dar errado a colheita. Vai dar errado. Aí as pessoas se perguntam, falando assim, Rafa, Deus em primeiro lugar, minha família, trabalho e depois o ministério. Por que o ministério, a igreja, vem depois do trabalho? Porque o seu trabalho é o seu maior ministério. Eu tenho muito mais testemunhos de intervenções divinas e de transformação na vida de pessoas quando eu estava no mercado de trabalho do que agora como pastor. Me ajudou e me abençoou tanto poder trabalhar. Toda vez que um jovem chega para mim e fala, Rafa, eu tenho 18 anos, 19, eu queria fazer um seminário. Eu falo para ele, um dos meus maiores arrependimentos é ter demorado muito tempo para fazer uma capacitação profissional. Primeiro faz uma faculdade. Depois você faz um seminário. Os pais gostam quando eu falo isso, porque é a preocupação que eles têm. Se você estudar engenharia, depois você pode fazer uma teologia, mas se você fizer primeiro uma teologia, dificilmente você vai fazer engenharia. Ou qualquer outra formação. Deus vai te usar muito mais aonde você está exercendo influência, sendo sal e luz no mercado de trabalho, do que aqui em cima do púlpito. Então o nosso trabalho é voltar a ser luz lá fora, mas para isso você precisa ter uma boa gestão do seu tempo. Gestão de tempo é um assunto espiritual, gente. Não sacrifique o importante pelo urgente. Tudo que você aceita pela necessidade vai gerar arrependimento. Quando a Bíblia diz ninguém contribua por tristeza, nem com tristeza, nem por necessidade, mas Deus ama quem dá com alegria, Ele está falando que Deus se agrada da motivação do coração, com alegria. Eu pego esse versículo e eu traduzo tudo, eu aplico tudo na minha vida. Todo sim que você diz é um não que você vai dizer para outra coisa. A maioria das pessoas que tem dificuldade de ser bons gestores do seu tempo é que eles falam sim para tudo aquilo que é urgente, quando deveriam dizer sim para tudo aquilo que é importante. Não é urgente, não, se isso não der, se não acontecer agora, não. Se você respirar e apertar o botão de pause e esperar um tempo, você vai ver que nada é tão urgente assim. Deus, sua família, seu trabalho e depois o ministério, voluntariado que seja. Você vai abençoar muito mais o seu trabalho, uma boa gestão do tempo. Se eu não puder parar, se eu não tiver margem no meu tempo, eu não posso obedecer Jesus. Esse bom samaritano tinha margem, ele falou, eu posso parar para ajudar esse homem. Eu posso parar para ouvir a Deus e ser resposta de Deus. Segunda coisa, esse bom samaritano não tinha só uma boa gestão do tempo natural dele. E hoje você, só abrindo parênteses, você tem muitas ferramentas para te ajudar a ser um bom gestor do seu tempo. O maior ladrão do tempo, eu não trouxe aqui agora, mas depois você pesquisa. Existe um dado alarmante, assim, mas absurdo, sobre as redes sociais, como está roubando o tempo da nova geração. E não só da nova geração. Vou dizer que um dos maiores males da rede social está sendo para... Não é nem a geração de vocês, é a geração dos nossos avós. Porque os nossos avós, eles, no tempo ocioso deles, eles ficavam na frente de casa observando os carros passar, tomando um café da tarde com alguém, proseando, lembra? Fazendo palavra cruzada. Hoje eu encontro muitas pessoas da terceira idade para mais, o dia inteiro assim, ó. Eles estão presos. O tempo deles está passando, que é muito mais escasso que o nosso, e não estão aproveitando.
para se conectar com novas gerações, para servir, para ser mais, assim, realmente, assim, terminar em plenitude. Então, tem um dado alarmante de um TED Talk, depois você procura lá, que ele faz uma contabilização de quantos anos a gente está perdendo por causa das redes sociais. E ele faz uma previsão de alguém que começa a utilizar redes sociais com 18 anos, na média de que jovens usam, até os seus 80 anos. Sabe quanto tempo dá? 32 anos. A pessoa passa olhando para o celular numa rede social. Já pensou como a gente está perdendo tempo? Segunda coisa, ele não só foi um bom gestor do seu tempo, que ele podia parar para ser voz de Deus na vida de outra pessoa, ele tinha uma boa gestão emocional. Eu aconselho jovens, casais, anciãos, em qualquer idade a gente aconselha. 99% das pessoas, elas não têm um problema de talento, elas têm um problema de imaturidade emocional. Ministerialmente, tem muita gente que é de Deus, tem muita gente que Deus gostaria de usar mais, por exemplo, na área ministerial, mas o que eu encontro de líderes e pastores que não conseguem desenvolver bem o que Deus chamou eles para fazer por imaturidade emocional. No mercado de trabalho é a mesma coisa. Imaturidade emocional, não tem uma boa gestão emocional. Esse samaritano podia ter olhado para o judeu, que nem o judeu se importou com aquele homem, e falou assim, quantas vezes eu fui humilhado por um judeu? Quantas vezes eu fui assim, passado para trás só porque eu era samaritano, cobraram mais? Quantas vezes eu odeio esse povo. Não, ele não levou em conta a história emocional, se talvez ele foi maltratado por um judeu ou não. Não importa o que seja, ele se colocou na posição de não interessa qual é a sua predisposição em me ferir, a minha de te amar é muito maior. Uma boa gestão emocional é um assunto de alma. A imaturidade emocional leva à autodestruição, a maturidade emocional leva a uma autogestão. A gente não pode andar, o recurso mais escasso que existe é muito precioso para eu gastá-lo com ressentimento. É muito precioso o tempo para eu gastar com ressentimento, com chateação. Uma coisa vai libertar você, vou te ajudar. Se você olhar pela cosmovisão que eu vou te passar aqui, coloca uma lente. A maioria das pessoas, 99,9% das pessoas, quando faz o que fazem não é por maldade. É por incompetência. Se a pessoa não te agradeceu depois de você ter feito algo, ela não foi maldosa, ela só foi incompetente. Se a pessoa não fez como deveria fazer, não é que ela foi maldosa, ela foi incompetente. Se a pessoa te fechou no trânsito, ela não foi maldosa, ela só foi incompetente. Ela não teve competência de ter maturidade emocional para ser uma boa gestora da sua vida. Então, o ferido fere. Aí eu vou deixar isso perpetuar? Irmão, não tem como. A gente tem que ser igual Neemias. Eu estou fazendo um trabalho tão importante que eu não posso parar. Eu não posso parar com ressentimento, eu não posso parar com chateação. Então se faz de bobo. Quando alguém vem falar para mim, fulano de tal falou mal de você. Se alguém falou mal de você é o seguinte, se é verdade, não tem por que você ficar chateado. Se é mentira, não tem por que você ficar chateado. Você percebe como a gente tem um problema de autoafirmação tão grande, a gente precisa de validação? Irmãos, falaram mal de você e é verdade? Bom, tem porque ficar chateado. É verdade. Se não é verdade, então tem porque você ficar chateado. Se um problema tem como ser resolvido, não tem porque você se preocupar. Se um problema não tem como ser resolvido, não tem porque você se preocupar. Aí você fala, nossa, Rafa, você está sendo muito simplista. É claro, é um processo, mas a gestão emocional que o evangelho todo vai nos trazer, vai trazer para você o quê? Uma plenitude de poder ser usado por Deus em todas as áreas que você está inserido. Você está comigo ainda, amém? Então o bom samaritano, ele não teve só uma boa gestão de tempo, ele tinha margem no tempo dele para dar atenção a ouvir Deus e ser Deus na vida de outra pessoa, mas ele também tinha uma boa gestão emocional. Então, nas nossas relações, nós deveríamos aprender com Cristo.
que estava muito mais, na verdade, ele estava totalmente comprometido em dar e não em trocar. O problema é que a maioria dos nossos relacionamentos é um relacionamento de troca o tempo inteiro e não de dádiva. E nosso Deus, ele não troca, nosso Deus dá. Porque ele amou o mundo de tal maneira que ele deu. Deus não trocou. O que significa? Significa que quando eu faço algo para alguém e eu estou dando, eu não espero nada em troca. Então não tem porquê uma expectativa não ser correspondida. Eu não tinha expectativa, eu tinha só esperança de ser o quê? A imagem de Deus na terra. Dadivoso, generoso, excelente. Vocês estão comigo ainda, amém? Então, uma pessoa que não procura uma maturidade emocional, existe terapia, gente, profissionais, discipulado, o esvaziamento do ego é libertador. Pessoas que vivem com justiça própria, autopreservação, suspeitam mal, eles continuam meninos. O apóstolo Paulo fala, quando era menino eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas quando eu amadureci eu deixei as coisas de menino. E só pode amar na plenitude de 1 Coríntios capítulo 13, o amor é sofredor, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor é longânimo, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, se tiver maturidade. Criança não espera, criança não suporta e muito menos acredita. A gente espera, crê e suporta na maturidade emocional. Então a cada 10 pessoas que sentam comigo, eu recomendo para 12 terapia. Seu problema não é demônio, seu problema é terapia. Não, mas é porque, é verdade, é assim, é assombroso. O bom samaritano não tinha só uma boa gestão de tempo, uma boa gestão das emoções, mas ele também tinha uma boa gestão da sua saúde física. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou o homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria. O bom samaritano, ele tinha margem para poder ser voz de Deus e ouvir Deus, de tempo para ajudar. Ele tinha uma boa gestão emocional para não levar em consideração a inimizade cultural e política que havia entre eles, mas ele também tinha uma boa gestão da sua saúde física. Ele coloca o homem no animal dele, que seria para carregá-lo, e vai a pé. Alguém pode perguntar, Rafa, a má gestão física da minha saúde pode me impedir de ser usado por Deus? Sim. É por isso que o pastor Luciano Subirá, eu super recomendo você comprar Cuidado com o Corpo, ele entendeu isso e está pregando cada vez mais isso. Eu nunca esqueço e não só isso, você vai, em vez de redimir o tempo, você vai perder o tempo. Quer ver um exemplo? Eu estava vendo um podcast uma vez com o Semenzato, sabe o Semenzato? Um dos maiores franqueadores do Brasil. E no podcast ele estava falando, cara, interessante, quando eu era jovem, eu tinha vontade de comer coisas que eu não tinha dinheiro para comprar. Hoje eu tenho dinheiro para comprar qualquer coisa para comer e eu não tenho saúde para usufruir. Por que isso é tão importante? Porque quando eu olho sobre prosperidade e eu olho sobre legado, e eu estou investindo para o Rafael daqui a 15 anos, daqui a 20 anos usufruir, não é o Rafael usufruir sozinho. Eu quero brincar com meus netos, de colocar eles nas costas na Disney, andar 5 horas na Disney, com os netos aqui ó, nas costas. Precisa ter costa forte para isso. Quando eu estou me alimentando de maneira correta, eu estou abrindo mão de um prazer momentâneo para o Rafael do futuro. Isso não é só dinheiro, isso também é saúde física. Sem a boa gestão da saúde física, você pode ter todo o dinheiro no mundo daqui a 10, 15, 20 anos, mas numa cama ou distante não poder usufruir isso, já imaginou? Eu poderia, sabe, fazer um tour pela Itália. Cara, que maravilhoso. Gente, Itália tem uns lugarzinhos lá que não passa carro, o pessoal tem que andar a pé. Eu tenho amigos que falaram assim, Rafa, eu me preparei a vida inteira para poder ter dinheiro para ir fazer uma viagem de 1 mês na Europa. Cara, eu não durei 15 dias. Fiquei travado no hotel umas 10 dias, porque não tinha andado. Você está entendendo? Você se programa financeiramente, mas emocionalmente e na questão do corpo, não. Importante isso. O bom samaritano pôde obedecer e ajudar aquele homem, porque o assunto do corpo também é espiritual.
A gente vai dar conta que a gente fez por meio do corpo, a Bíblia diz, mas não só isso, a falta de gestão física vai afetar a integralidade da nossa obediência a Jesus também. Vocês lembram quando Jesus falou, olha, no Sermão da Montanha, ele diz, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha a segunda? Vocês estão comigo ainda, amém? A gente já está quase caminhando para a conclusão, presta atenção. Quando Jesus fala isso, ele está fazendo menção a uma lei romana. O Império Romano ele dominava sobre o povo de Israel naquele tempo, então tinha algumas leis que eles faziam. Uma das leis do Império Romano é que se um soldado romano encontrasse com um judeu, poderia obrigá-lo a carregar a sua armadura e os seus pesos até 1 milha, 1,5 quilômetros aproximadamente. Sabe quanto pesava a armadura e mais ou menos o que levava um soldado romano? Era de 30 a 40 quilos. Então eles tinham várias pedras nos caminhos, eram vários monumentos que marcavam delimitação de 1,5 km para 1,5 km. Então era assim que eles contavam. Depois que começava nessa pedra, até 1,5 km tinha um outro monumento que marcava 1,5 km, então era ali que o judeu poderia derrubar. Agora imagina comigo. Quando Jesus fala para caminhar 1 milha, ele está falando que essa pessoa precisa ter uma boa gestão de tempo. Por quê? Porque imagina que tem um soldado romano indo para lá e tem um judeu vindo para cá. O soldado romano para ele fala bem assim, você vai carregar minhas coisas para 1,5 km para frente. Ele vai ter que perder 1,5 km de caminhada. Se a gente não tiver uma boa gestão de tempo, a gente não consegue andar a 2ª milha. Se a gente não tiver uma boa gestão das nossas emoções, a gente também não vai conseguir caminhar a 2ª milha, muito menos. Que humilhação. Eu parar o que eu estou fazendo para servir alguém que está me subjugando. Quando Jesus fala de caminhar a 2ª milha, sabe o que ele está falando? Vá além do que te pedem. Você quer constranger alguém em amor? Faça além. Não é o tempo hoje, que eu tenho 10 minutos, mas a escada da obediência. As pessoas acham que obedecer é só fazer o que pedem. Gente, um cachorro treinado faz o que pede. Deita, rola, busca, traz. Nós, filhos de Deus, somos chamados não para sermos mais escravos, mais livres. O livre faz muito mais do que isso. Eu faço o que me pedem. É o primeiro nível de obediência, é o mais baixo. Depois eu faço o que me pedem exatamente como me pedem. Eu quero ser excelente nisso aí. Como é que você gostaria que fosse feito? Me dê as suas instruções. E terceiro, eu faço o que me pedem exatamente como me pedem e faço algo a mais. Isso é caminhar a 2ª milha. É o coração de alguém que está livre. Imagina, ele não só tinha uma boa gestão de tempo ao ponto que ele podia retroceder no caminho, mas ele podia avançar ainda mais. Boa gestão da emoção, dizendo, eu não me sinto menor por causa disso. Eu posso servir você além das suas expectativas. Já imaginou se um funcionário for como o bom samaritano, tinha uma boa gestão de tempo, boa gestão das emoções, uma boa gestão da sua saúde física? Como é que ele vai prosperar? A prosperidade é um processo. E esse processo, aqui na história do filho pródigo, de uma maneira mais resumida, e eu vou dizer para você, tem tanta coisa que veio no meu coração, que eu penso um dia, quem sabe, se tornar um livro coescrito. Quem quiser me ajudar a escrever? Se alguém te obrigar a andar 1000 passos, Jesus disse em Mateus 5,41, vá com ele 2000. Precisa ter uma boa gestão de saúde física, porque carregar 30 a 40 quilos por 3 quilômetros, que é o que ele está falando, 2ª milha. 1 milha é 1,5. 2ª milha mais 1,5 dá 3 quilômetros. Precisa estar preparado. Rafa, para que serve o fazer a mais? Para que serve me esvaziar mais? Servir mais? Bom, sabia que a cruz, ou a travessa que Jesus levou, provavelmente pesava entre 50 quilos e 40? Jesus está dizendo, quando você serve o outro além do que ele pede, você está treinando para carregar a cruz e se esvaziar quando precisar. O bom samaritano, que é Jesus, ele tinha uma boa gestão de tempo, uma boa gestão das suas emoções, uma boa gestão da sua saúde física. Isso, consequentemente, vai gerar uma boa gestão financeira. Porque se você, olha só que louco, se você tem disciplina para ser um bom gestor do tempo, tem disciplina para ser um bom gestor das emoções e tem disciplina para ser um bom gestor da sua saúde física, você terá disciplina para ser um bom gestor financeiro.
poxa, Rafa, eu queria ter nascido com isso. Não, deixa eu te falar. Agora eu vou confessar um pecado para você. O ano passado, no começo do ano passado, Deus me confrontou assim, de uma maneira muito forte. É um testemunho. Quero gravar um dia. Num podcast, quando a gente for. O pastor Luciano estava pregando no começo do ano passado uma série de mensagens junto com o pastor Marciano, Uma Vida Abençoada. Quem lembra? Do ano passado que é daqui, né? Uma das mensagens do pastor Luciano era dízimo, a celebração da redenção, que para mim é uma das minhas mensagens favoritas, porque dízimo, a celebração da redenção, é muito mais do que dízimo, vai além, é quase tudo, o dízimo fica lá de anexo, entendeu? Eu amo essa mensagem, te super recomendo ouvir. E quando ele estava pregando essa mensagem, eu falando, eu amo essa mensagem, ela é maravilhosa. Tudo que é meu é de minha vida é de Deus, meu tempo é de Deus, meus recursos são de Deus. Aí eu senti o Espírito Santo, já era no terceiro culto, falou assim para mim, como assim, Espírito Santo? Não. Tudo que eu tenho é seu. Parênteses. Eu colocava na minha má administração uma máscara de generosidade e desprendimento. Eu sou desprendido. O que entrou é para sair. Então, eventualmente, abençoava pessoas, além da minha possibilidade? Sim. Mas Deus tinha pedido? Também não. Mas eu sou desprendido, mamão não me domina. E aí, de repente, o Espírito Santo estava sentado, me fez lembrar de uma cena. 2 semanas antes de ouvir essa mensagem, um casal sentou na minha casa para tomar um café, e eu e minha esposa estávamos conversando com eles, e o Espírito Santo falou claro no meu coração assim, esse casal está passando por uma dificuldade financeira muito grande. Eles dificilmente têm o que comer. Na hora, ele termina, a gente termina o café, eles saem de casa, eu falei para minha esposa, eu falei, amor, vamos orar por esse casal que acabou de sair? Ela, por quê? O Espírito Santo falou que eles estão passando uma dificuldade financeira muito grande. E aí ela falou, e nós, temos alguma coisa para fazer? Eu disse, além de orar, nada. Passou uma semana, dessas 2 semanas, esse casal chega, nos abraça e fala, vocês não sabem que milagre que aconteceu na nossa vida. 2 dias depois de sair da sua casa, alguém chegou para mim e falou que Deus falou para ele que a gente estava passando por necessidade, fez uma oferta e comprou as compras do mês. E eu falei, glória a Deus, que benção, a gente orou por vocês, querido. Quando ele virou as costas, eu fiquei chateado com Deus. Eu falei, Deus, você me revela que ele está passando por uma necessidade, mas você não me deu condição de poder suprir isso? E aí, estou sentado ouvindo a mensagem do Luciano. O Espírito Santo está falando, lembra que você falou comigo aquilo? Você colocou a culpa em mim? A culpa é sua. Como, Senhor, a culpa é minha? Se aquilo que é seu, eu te devolvo e aquilo que é meu... Aí ele falou, você está dizendo que tudo é meu, mas você administra como se fosse seu. Você não tem margem. E aí foi quando eu fiz o que nunca tinha feito, uma planilha. Sabe por quê? Deixa eu falar. Porque, olha só que louco, todos os 47 do segundo tempo acontecia alguma coisa. Alguém fazia uma oferta na nossa vida, algum recurso saía, aí eu ia ministrar num lugar, o pessoal dava oferta. E eu achava que isso era milagre de Deus, e Deus estava aprovando minha vida. Não, ele não estava aprovando minha vida, ele estava tendo misericórdia. E foi quando eu estava sentado, ele falou, bom, agora acabou. Eu vou continuar a te abençoar à medida da sua boa gestão. Do começo do ano até o final, a gente não tinha dinheiro nenhum guardado. A gente conseguiu quitar. Eu fiz planejamento, planilha tudo. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, que loucura que estava acontecendo. Fatura de cartão, até os meus netos pagando. Eu falei, não é possível. A gente chegou em casa, parou tudo. Não tinha mais Netflix, não tinha mais Prime, não tinha mais nada. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar para micro-ondas, igual cachorro. A gente vai parar na frente daqueles negócios e ficar olhando só. Paramos de ir em shopping, lembrei do André falando, a gente não vai em shopping, porque shopping vai gastar. Parei de estacionar, comecei a fazer aquilo que eu falava, nossa gente, que loucura, estacionar na rua, paga o Star que é R$3, porque no shopping é 20. E começamos a cortar tudo que dava. No final do ano, a gente conseguiu trocar de carro à vista, uma coisa que eu nunca imaginei. Estava falando assim, nós nunca vou conseguir financiar. E começamos a guardar dinheiro. E agora você começa a se animar nisso, falando assim, nossa, o Rafa do futuro, meus filhos, eu quero deixar para os meus bisnetos. E a Bíblia fala que o homem de Deus, ele é tão bom administrador que ele vai deixar para os filhos dos seus filhos. Você está entendendo?
Boa gestão de tempo, boa gestão de emoções e boa gestão de saúde física vai fazer com que você seja um bom gestor do seu dinheiro, do seu negócio. E Jesus nos termina com um mandamento. Ele diz: vai e faz o mesmo. O bom samaritano, que é Jesus, é um exemplo para a gente. Caminhar a segunda milha requer uma boa gestão de tempo, como eu disse, emoção e saúde física. Ele também disse: ao que demandar contigo, tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Sabe o que é isso, gente? O judeu, ele tinha umas 3 túnicas. O judeu médio, de classe média, tinha 3, 4 túnicas, mas capa, a maioria das pessoas que podia ter uma capa tinha só uma. Capa era tão importante que o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, quando ele está preso, ele pede: traz a minha capa, porque eu estou com frio. Capa era algo muito valioso, a pessoa tinha uma capa. Quando ele diz: se alguém demandar contigo, ele está dizendo: olha, se alguém processar você e ganhar o processo, e ganhar sua túnica, entrega também a capa. Que loucura, eu pensei um negócio desse. Ele já pensou? Você está com raiva de uma pessoa dessa. O que ele está falando? Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Um funcionário teu, eu tenho aqui, no Alcance Jovem, um funcionário colocou o patrão na justiça e de maneira assim, fora do que era certo. Ele colocou de maneira errada. Ele não estava com a razão. Sabe o que esse patrão fez? Sentou comigo e falou: Rafa, tem alguém que fez isso comigo, na minha célula, eu dei oportunidade de trabalho, prestava o carro da empresa, paguei tudo certinho, tudo que era devido. Na hora do acerto, fiz proporcional. Ele foi conversar com um amigo advogado, o amigo advogado dele falou que poderia ganhar mais, não era bem assim, e veio falar comigo. E eu falei: você fez o quê? Ele falou: não esperei entrar na justiça, Rafa. Eu falei: você acha que é justo isso que você está pedindo? Acho. Então tá. Então toma. E você, cara, tinha como? Ele falou: não. Mas eu tinha margem. Cara, Deus vai prosperar um cara desse. Eu não estou falando que você vai jogar dinheiro assim, ó. Eu estou dizendo para você olhar com uma perspectiva de alguém que tem margem de tempo, de gestão emocional, de saúde física e de dinheiro. Para quando alguém talvez fazer o mal, você paga com o bem. E você pode ter certeza que Deus vai te prosperar, amém? Se coloque de pé comigo nessa manhã, por gentileza, querido. Sabe, quando o Espírito Santo falou isso comigo, ele disse assim, particularmente naquele episódio que eu falei para vocês sobre a gestão financeira de guardar recurso, né, baixar o custo fixo e tudo isso. O que o Espírito Santo falou comigo é: Rafa, eu quero usar você muito mais, mas eu não posso. Olha só que loucura. O meu coração era desprendido o suficiente para se Deus falasse: olha, dê seu carro para alguém que precisa, eu daria. Quem é mais próximo meu me conhece, sabe que não tenho prendimento nada. Já é relógio que vem, relógio que vai. Ontem eu recebi um testemunho de alguém que falou assim: nossa, lembra quando você deu o iPad para mim? Eu nem lembrava que tinha dado esse iPad, lembrava de outras coisas. Porque meu pai me criou assim. Ele falou: Rafa, meu pai me falava assim, ó, eu nasci nu. E hoje Deus me deu umas roupas, uma casa, saúde para trabalhar. Então é o seguinte, você é diligente, mas você não tem que ser prendido a essas coisas. Só que eu estava colocando uma administração e eu entendi. Deus falou assim para mim: Rafa, se eu pedir o seu carro, eu sei que você vai dar. Mas sabe qual é o problema? Se eu pedir seu carro, você não pode dar seu carro, porque vai sofrer tua família, tua esposa, teus filhos. Você percebe que tem muitas coisas que Deus gostaria de pedir para a gente ser resposta, mas Ele não pode pedir para a nossa má gestão de tempo, nossa má gestão emocional, nossa má gestão de saúde física e, consequentemente, má gestão financeira. Então, qual que é a palavra de hoje? É a gente olhar para o que Jesus disse: vai e faz o mesmo, referente ao bom samaritano, e sermos integrais na nossa missão de sermos resposta de Deus na terra. Se a gente ser diligente de se submeter ao autogoverno, a gente terá a habilidade de ter, do governo do alto, a gente terá a habilidade de ter um autogoverno diligente, sermos resposta de Deus na terra, a vontade dele na terra como é no céu.
Eu acredito nisso. Eu acredito numa igreja que é sal e luz em todos os lugares. Eu acredito numa igreja que faz a diferença. Quando o Johnny falou sobre o Paraguai, realmente eu sou influente dominante. E eu estava olhando e falando, nossa, que legal a taxa de juros. Mas a minha primeira cabeça, porque como eu vou para relacionamentos, eu pensei, cara, se tem 70% que é menos de 35 anos, a igreja no Paraguai está pronta. Só precisa chegar e incendiar essa juventude. E eu gosto também de trazer, né, o André me ajuda muito nisso, esse princípio da integralidade, de você ser agente de transformação em todas as áreas da sociedade de influência. Nós teremos agora, depois da oração, eu quero falar um pouquinho mais em 2 minutos, mas eu quero dizer uma última coisa para você. Tempo é o recurso mais escasso. Redima o tempo. Aproveite o máximo as oportunidades que Deus está te dando e seja diligente, como Jesus ensinou para sermos. Fazendo assim, você vai ter o suficiente não só para você, mas para todos que te rodeiam. Esse bom samaritano termina a história dizendo, aqui está o meu, aqui está o dele, e eu estou indo embora, e eu vou voltar, e aqui está o que ele vai gastar. E se ele gastar mais, eu ainda tenho margem para cumprir isso aí. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, se você puder colocar a mão no seu coração, fechar os olhos e fazer essa oração assim, com as suas palavras, mas eu vou orar aqui também. Pai, nós queremos ser realidade dos céus na terra, nós queremos de maneira diligente, de maneira assim responsável, sermos resposta, Senhor, e realmente a realidade da eternidade na terra, como bons gestores, Senhor, do nosso tempo, da nossa saúde emocional, bons gestores da nossa saúde física e, consequentemente, bons gestores das nossas finanças, para que a gente possa cumprir aquilo que o Senhor propôs a fazer em nossa vida, de sermos sal e luz em todos os lugares em que andarmos, que nós teremos margem, Senhor, e a margem fala sobre abundância. O Senhor disse que prosperaria, e a prosperidade, Senhor, é ter não só para si mesmo, mas o suficiente para deixar para os filhos dos filhos, mas também para todos que nos rodeiam. Espírito Santo, desperta o nosso coração, desperta a nossa mente, que nós possamos de verdade sermos alguém que tem capacidade de ouvir a sua voz e cumprir a sua vontade, não só na intenção, mas também na possibilidade, para que o Senhor seja tudo em todos, para que o Senhor tenha o governo sobre nossas vidas, e que o Senhor possa se fazer manifestado em nosso meio, a nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de... Você pode se sentar? Eu quero, logo de falar isso rapidamente. Gente, teve um conflito de agendas, então eu queria dizer o seguinte: se você já fez sua inscrição e tem como prioridade, por favor, depois você procura ali o Paulo, o André, sobre o Nicolas e a Ana Cambanolo, que são sensacionais. A gente já tinha agendado uma conferência nessa data, mas você não precisa se dividir. Você pode ir na que você desejar. O que eu queria dizer para vocês, nos dias 4 e 5 de julho, nós teremos uma conferência chamada Esferas. Ela fala sobre as esferas da sociedade, as 7 esferas da sociedade de influência. Nós temos economia, nós temos arte, nós temos a igreja, nós temos família, nós temos saúde e ciência, nós temos educação e nós temos governo. Eu falei governo? Não, acho que agora falei, né? Então, 7 esferas da sociedade. O evangelho todo para o homem todo e todos os homens se aplica a isso. Então, ali vai ter 4 e 5. A gente vai ter 7 convidados que vão falar, vão ter tracks, que são workshops, que vão falar sobre cada área. Quem se inscreve pode aprender mais sobre como ser sal e luz na sua área de influência. 3% só das pessoas da igreja, das comunidades cristãs, vão servir a tempo completo no ministério. E os outros 97% vão ser sal e luz do lado de fora, que é tão importante mais do que aqui dentro. Então, essa conferência é para equipar e preparar uma geração. Qual que é o meu apelo nessa manhã para você? Eu estava falando com o André e falei, André, nós já temos inscrições sendo feitas, mas nós temos alguns jovens e adolescentes que não têm condições de se inscrever. Inclusive, o valor é muito acessível. O primeiro lote, no escuro, a gente vendeu acho que 55, depois o lote é 65 e depois 75 agora está no segundo lote. Gente, a gente está trazendo 7 convidados.
Davi Lago, Pedro Souza, Matheus Ortega, Alana Nijar, várias pessoas incríveis para vir. E fazer uma conferência não é barato. Então a gente tentou o máximo possível reduzir o custo da entrada para que jovens e adolescentes pudessem fazer parte. Mas agora também tem retiro de adolescentes. Então os adolescentes já estão tendo, os pais de adolescentes já estão tendo muito custo com retiro. O que eu falei para o André? Eu falei, André, eu estava orando e pensei no coração o seguinte, e se a gente incentivasse os empreendedores a apadrinhar um jovem ou adolescente? E aqui a gente tem um QR Code e um Pix, e também eu acho que vai ter... Tem maquininha de cartão, alguma coisa assim? A gente falou sobre maquininha de cartão? Tem, tá? Ah, qualquer maquininha lá? Ah, não. Aonde é que tá? Na saída. Na saída vai ter uma maquininha de cartão. Se você quiser apadrinhar um jovem ou adolescente para participar dessa conferência, a gente vai dobrar a sua generosidade. O que significa isso? Se você apadrinhar um jovem, a gente vai dar ingresso para 2 jovens que não podem pagar, e adolescentes. Se você apadrinhar 5, a gente vai dar 10. Se você apadrinhar 100, a gente vai dar 200. E a gente se compromete diante de Deus a fazer isso, para incentivar a generosidade de vocês. Então, assim, eu queria trazer incentivo para vocês. Por quê? Porque os jovens, eles não são o futuro da nossa nação. Eles são o presente. E é meu trabalho poder fazer essa ponte. Equipá-los e ajudar a equipá-los a que eles sejam sal e luz em todas as áreas de influência da sociedade, né? E possam servir vocês. Como o Johnny falou, o que está acontecendo ali no Paraguai. Eu acredito. Eu sei que você deve ter uma grande dificuldade com a mão de obra dessa nova geração. Mas eu queria te dizer que pode contar comigo, porque a gente está ajudando eles entenderem essa integralidade, serem bons gestores do seu tempo, das suas emoções, da sua saúde física e das suas finanças para poder ser bênção na terra. Glória a Deus. Obrigado, gente. Amo vocês.